Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, é quarta-feira, dia 1º de abril, ano 2020. Quarta-feira é dia do nosso culto de oração. Vamos fazer então o nosso culto de oração? Vamos começar lendo, creio que você já está com a sua Bíblia em mãos, então abra aí no Salmo de número 150 e nós vamos estar lendo. Neste salmo, meus irmãos, o salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. E ele diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor? Nós vamos louvá-lo cantando o hino de número 1 do nosso cantor cristão. Pega aí o seu cantor cristão para acompanhar e nós vamos ser ajudados pelo... não é bem um grupo, né? É um grupo, um quarteto, mas é um quarteto de uma pessoa só, que fez as 3 vozes, muito legal. E ele vai nos ajudar então, se identifica aí como sendo grupo soprano e 3. Vamos lá, vamos cantar? Hino primeiro do nosso cantor cristão. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia.
poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Recurso maravilhoso que nós temos aí para nos ajudar a cultuar, a louvar o nosso Deus, mesmo tendo que ficar em casa, conforme nós estamos tendo que ficar nestes últimos dias. Vamos à meditação na palavra do Senhor. O irmão abra sua Bíblia aí na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, os dois últimos versos 17 e 18. No capítulo 3, meus irmãos, o apóstolo Pedro ele fala sobre a vinda do Senhor. E ao falar sobre a vinda do Senhor, algumas coisas que aconteceriam, né, algumas coisas até bem dramáticas, até bem assim difíceis, né, que aconteceriam, ele diz para nós que somos servos do Senhor, nós que servimos a Cristo, né, a nossa atitude deve ser diferente da atitude dos demais homens de uma forma geral. Enquanto muitos vão ficar temerosos porque o que os aguarda são coisas bem ruins, né? Nós não, nós aguardamos os novos céus e a nova terra. E aí então nos versos 17 e 18, apóstolo Pedro, meus irmãos, ele vai dizer assim, então ele termina a sua segunda carta dizendo assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, ou pelo contrário, né, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, antes, crescei. Diante de toda dificuldade, diante de toda a manifestação de homens abomináveis, de homens dissolutos, de homens que distorcem a verdade, nós, servos de Deus, somos orientados a buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acabei de receber, meus irmãos, da BBN, Rede de Radiodifusão Bíblica, um texto, um folhetinho bem interessante que faz um comentário exatamente dentro desse texto, mais precisamente o verso 18, sobre crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele coloca aqui para nós chama aqui de 5 perspectivas sobre crescer na graça. São 5 atitudes que nós precisamos tomar nesse intento, nesse exercício de crescer na graça do Senhor Jesus. E a primeira coisa a primeira ideia, meus irmãos, a primeira atitude que eu leio aqui neste folheto é a atitude de olhar para trás. Olhar para trás para quê? Olhar para trás para contemplar a graça que nos salvou. Porque nós somos salvos pela graça. Efésios 2, texto que a gente conhece bem, versos 8 e 9, né? Nós lemos lá que pela graça que nós somos salvos. Por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a graça de Deus nos salvou pela fé em Cristo.
Então nós precisamos olhar para trás nesse sentido, para contemplar esta graça, para contemplar o tempo em que essa graça foi manifesta dentre nós, dentre a humanidade, nos salvando. A outra atitude, meus irmãos, é a atitude de olhar, depois de olhar para trás, de olhar para o nosso redor. Para nós crescermos na graça, nessa graça, nós precisamos olhar ao nosso redor. E o que significa isso? Significa olhar, contemplar, analisar as oportunidades que a graça de Deus nos dá para servi-lo, ao servir aos outros. Lá em Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8, deixa eu ler aqui para os irmãos, Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita com misericórdia, com alegria, com cuidado, que exercita misericórdia com alegria. Então, o texto está falando de dons que Deus nos dá para servirmos a Ele através de servirmos uns aos outros. Então, para crescer na graça, você tem que olhar ao seu redor para ver, para descobrir as oportunidades que Deus lhe dá para servi-lo ao servir aos outros. Assim você vai crescendo nesta graça. A outra atitude, meus irmãos, é a atitude de olhar para dentro, porque a graça de Deus, ela não somente nos liberta da penalidade do pecado. A graça de Deus, ela não apenas opera em nós uma transferência de endereço na eternidade. Você ia antes, seu endereço antes na eternidade seria o inferno, seria a perdição, mas agora pela graça de Deus foi mudado, o seu endereço agora é nos céus. A graça de Deus, ela não somente nos liberta dessa penalidade do pecado, mas ela nos liberta do poder do pecado. Então nós temos que nos livrar da culpa do pecado e da ação do pecado sobre as nossas vidas. Um texto bem sugestivo, meus irmãos, é o texto de Romanos capítulo 6, né? Todo o capítulo de Romanos, capítulo 6 de Romanos é bem interessante, mas os versos 12 a 15, meus irmãos, são bem propícios para nós citarmos aqui para os irmãos, nessa nossa reflexão, porque diz assim: olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, olhe para dentro. A graça de Deus libertou você do poder do pecado. Você não pode mais viver no pecado. Não pode mais viver no pecado. É isso que diz aqui o apóstolo Paulo, escrevendo o capítulo 6 de sua carta aos Romanos. Outra atitude, outro olhar, é olhar adiante. Porque quando nós olhamos adiante, nós vamos perceber, né? Nós vamos olhar, nós vamos ver o futuro, né? Vamos pensar no futuro e nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus pelo futuro. E olhar adiante, meus irmãos, nos leva a orar. E é a graça de Deus que nos permite o privilégio de orarmos com ousadia nos momentos das nossas maiores necessidades. Eu tenho certeza que todos nós, nesse momento em que nós estamos vivendo, momento de dificuldade na saúde mundial,
nós não estamos olhando somente para o aqui e agora. Eu creio que todos nós estamos olhando para o futuro, para mais adiante, ansiosos por nos vermos livres dessa dificuldade que no momento nós estamos vivendo. E nesse momento, meus irmãos, quando nós olhamos para adiante, contemplando o futuro, desejosos de que tudo isso cesse, que tudo isso acabe, nós podemos, a graça de Deus nos permite, é a graça de Deus que nos permite o privilégio de orarmos com ousadia. Veja o que diz carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, é uma autorização que nós estamos tendo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, porque nós temos um sumo sacerdote à direita do Pai, Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, nós podemos nos achegar com confiança, com ousadia. Então nós olhamos para diante e nós oramos. E oramos com ousadia, porque a graça de Deus nos permite isso. E, meus irmãos, por último, olhe para cima. A graça de Deus, ela nos assegura a esperança de um futuro que supera a presença do pecado e do sofrimento. A glória que em nós há de ser revelada não pode ser comparada a nenhuma dificuldade pela qual nós passamos aqui nesta vida, ou nenhuma dificuldade pela qual nós passamos aqui nesta vida pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Então olhe para cima, para o futuro lá em cima. Você sabe o que eu estou falando. A graça de Deus, ela nos assegura a esperança desse futuro maravilhoso que supera a presença do pecado e de qualquer tipo de sofrimento pelo qual nós possamos passar. Então, olhe para trás, para contemplar a graça que te salvou, olhe ao seu redor, para ver quanta oportunidade de servir ao próximo que você tem. A graça de Deus te dá essa oportunidade, porque Deus lhe concede dons, capacitações. Olhe para dentro, para você perceber que a graça de Deus, ela te liberta do poder do pecado e você não precisa mais viver sob o domínio do pecado. Olhe adiante, né? Olhe para o futuro e ore pelo futuro, ore com ousadia, porque a graça de Deus te permite adentrar a presença do Senhor em oração com ousadia, e olhe para cima, para perceber que a graça é a graça de Deus que assegura para você a esperança de um futuro que supera qualquer coisa que você possa estar vivendo no presente ou que possa viver nesta vida. Então, meus irmãos, agradeça a Deus pela sua graça maravilhosa. Amém? Agora, meus irmãos, nós vamos continuar nosso culto louvando a Deus. Nós vamos cantar o hino que não tem no nosso cantor cristão, então não adianta você abrir o cantor cristão, né? Mas nós vamos ser ajudados pelo coral Vozes do Calvário. O hino é o Salmo 142. Não se preocupe, porque eu vou colocar aí com um videozinho do coral Vozes do Calvário cantando. Nós vamos cantar juntos e vai ter a letra aí passando, sendo projetada também, tá bom? Louvemos ao Senhor. Oh,
Que maravilha, meus irmãos, que bênção, né? Podemos louvar assim ao nosso Deus. E agora nós vamos orar então, né? Culto de oração. Deixei por último, para que você possa já finalizar esse vídeo e orar, fazer as suas orações. Então aí na sua casa, junto com a sua família, ore. Você vai se lembrar dos enfermos, lembre-se dos desempregados, lembre-se da igreja, lembre-se dos familiares dos irmãos que precisam de conversão, pelos quais nós temos orado sempre, né? Lembre-se daqueles irmãos que estão afastados dos caminhos do Senhor e, obviamente, lembre dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo e informações você tem de forma abundante, né? Está recebendo aí de todos os dias informações de forma abundante sobre a doença em si e outras consequências também que ela está gerando. Então você pode orar por tudo isso aí junto com a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.